Olá, meu nome é Fábio Pires, eu sou médico hematologista do Einstein Hospital Israelita e eu estou aqui com... Juliana Dallagnol, também sou médica do Einstein, e é sempre um prazer estar com o mestre das leucemias. Obrigado, Ju, o prazer é meu. E aí, Ju, tá gostando do congresso? Nós estamos aqui no SBTMO em Brasília, o que que você me conta? Então, a gente está aqui, fomos convidados para gravar esse TMLcast, e eu acho que um dos pontos que teve interessante foi justamente uma discussão de LMA, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as quimioterapias de alta intensidade versus as AVEM em pacientes entre 50 a 60 anos de idade, né? A gente Uhum. sabe de background que o VALIA foi feito para pacientes que tinham acima de 65 anos, então a gente está excluindo essa faixa etária, e aí fica a pergunta de qual seria o melhor escolha de tratamento para esses pacientes. E assim, só um primeiro algo a ressaltar. Quando a gente teve essa discussão, não é sobre risco. Então, a gente não está falando em escolher conforme o marcador biológico da doença. O Uhum. que você acha dessa discussão? Eu acho que o esquema de Azaven ele está sendo cada vez mais usado, mesmo em pacientes abaixo de 60 anos de idade. É como se o venetoclax estivesse, entre aspas, metastatizando para essa população de pacientes. E eu acho que é interessante porque assim, você pensa, se eu for usar, se eu tenho um paciente mais jovem, que quero levar para um transplante de medula óssea, que vai ser o tratamento curativo, de repente eu fazer um tratamento em que eu vou ter uma boa taxa de remissão, uma menor toxicidade, vou pôr o paciente, ele vai chegar bem no transplante, pode ser mais interessante do que eu, às vezes, fazer uma quimioterapia muito intensa, arriscar o desenvolvimento de complicações infecciosas. É claro, toda essa discussão, ela de certa forma, ela é um pouco complicada porque a gente não tem dados randomizados, prospectivos. Pode ser que daqui a 2, 3, 4 anos a gente fale, não, realmente, ó, abaixo de 60 anos tem que ser quimioterapia. Mas tem muitos estudos já sugerindo que um hipometilante mais venetoclax poderia ser uma opção interessante para esse paciente, especialmente se você depois está pensando em encaminhá-los para transplante de medula óssea. O que você acha, Ju? Eu acho que a gente tem algumas considerações do cenário brasileiro, né? Um deles, eu acho que num cenário igual ao nosso, de uma instituição privada, que a gente consegue ter acesso aos testes de biologia molecular, tanto na parte de avaliação também de citogenética e FISH num tempo hábil, a gente tem uma decisão mais clara sobre fator de risco e uma melhor escolha para esse paciente. Uhum, Essa não é a realidade brasileira. isso é verdade. Então, nesse contexto, fica um pouco mais difícil, a gente tem que tomar aquela decisão ali, e tem a questão de muitas vezes a gente ter uma taxa de mortalidade muito elevada. Então, lembrando que a gente tem dados brasileiros falando de uma taxa de mortalidade indutória de 40%, É bastante isso. que é uma taxa extremamente elevada, e eu acho que aí, quando a gente está falando do esquema de baixa intensidade, a gente pode estar reduzindo essa nossa taxa de mortalidade, que é um pouco mais alta do que a literatura com quimioterapia de alta intensidade normal. E acho que um outro E ponto, também aí, desculpa, só te lógico, cortando, permitindo aí que o maior número de pacientes fosse para transplante de medula. com certeza. Uhum. E acho que um outro ponto tem a questão do próprio instalação das unidades para fazer quimioterapia, né? Então, a gente está falando de muitas unidades que não vão ter filtro EPA, que não vão ter esse controle de ambiente adequado, e isso também vai aumentar as infecções, que foi um fato que você citou. Uhum. Então, eu acho que esses pontos têm que ser colocados na realidade. Eu acho que essa é uma pergunta sem resposta, e que, no fundo, você tem que colocar na balança o ponto contra o contraponto de Uhum. fazer isso ou não, né? Você sabe que existe um hospital público em São Paulo, o Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, até uma grande amiga minha que está lá, a doutora Márcia. Márcia, você Uhum. está vendo a gente? Um abraço Oba. para você. Doutora Márcia Gacha, então, ela tem uma apresentação que eles conversaram com a diretoria do hospital, não era para todo mundo, mas para pacientes acima de 60 anos, eles convenceram a diretoria do hospital a comprar venetoclax para fazer alguns ciclos de tratamento, e com isso eles tiveram uma diminuição significativa da mortalidade, que é isso que a gente está discutindo aqui. Embora a gente não tenha dados ainda de estudo randomizado, embora esse estudo, se um dia for feito, ele vai provavelmente ser feito no exterior, Sim. você tocou num ponto crucial, que eu acho que assim, a gente tem que entender que na realidade no nosso país, talvez uma estratégia com venetoclax seja melhor por causa da segurança dessa estratégia comparada com quimioterapia, que a indução realmente é muito alta de mortalidade. Muito bom. E agora, passando, acho que para um outro tópico que também foi discutido, é um tópico que eu sei que é de nosso interesse comum, é manutenção com inibidor de FLT3 pós-transplante halogênico. Então, acho que muito se
vem à tona porque os dados são um pouco extrapolados e algumas coisas que a gente teve de estudo randomizado foram negativos, como, por exemplo, o morfo. Mas, primeira pergunta, direta e clara, você faz ou não faz na sua prática clínica? Não, eu faço, com certeza. Eu acho até que o estudo morfo, e formalmente ele foi um estudo negativo. Só que se você analisar, eu acho que se tivesse tido mais 2, 3 eventos, ele teria sido um estudo positivo. O intervalo de confiança, o limite superior do intervalo de confiança foi de 1,01. Então, assim, eu acho que o que aconteceu? Se eu estou lidando com um paciente jovem, FLT3 mutado, remissão completa, DRM negativo, primeira remissão, transplante halogênico mieloablativo, talvez nesse caso, ok, talvez nesse caso eu não fizesse. Mas todos os outros cenários, uma doença recidivária refratária, paciente que transplantou com doença de atividade, paciente que foi para transplante com DRM positivo, eu cogitaria sim fazer manutenção com inibidor de FLT3 no pós-transplante. A minha preferência tem sido, nem sempre eu consigo, claro, porque depende da questão do acesso, tá, mas a minha preferência tem sido usar o gilteritinib como uma melhor opção. Sei que vão ter outros estudos aí com outras drogas, mas por enquanto minha opção tem sido o gilteritinib. E você, o que você acha da manutenção pós-TMO? Não, eu acho que a gente tem dados que corroboram que a gente tem que usar a manutenção. Eu acho que concordo que em termos de molécula e até mesmo segurança, porque lembrando que o estudo do meu Deus, SORA-ML, é muito difícil falar esse nome, mas é do Sorafenib. sorafenib no pós-transplante. Ele é um estudo que é positivo, porém com uma toxicidade extremamente elevada. A Sim. gente aumenta muito o GVHD agudo e crônico em níveis preocupantes, que chegam também até 40%. Então, eu acho que tudo isso coloca como uma droga, assim, que não é tão interessante na prática clínica. E aí, a gente acaba fazendo muito midostaurin no Brasil como consolidação, extrapolando o dado do Ratify, e o Ratify não foi feito para isso, ele foi não. feito para pacientes que não iriam transplantar, Uhum. né? Então, eu acho que tem isso. Então, eu concordo que, se possível, usar isotretinoin, a gente não consegue, às vezes, por acesso, Por acesso é um grande mas que desafio. faz sentido. E quando vier DRM molecular, aí eu acho que a gente pode decidir com clareza quem a gente vai poder usar ou não usar. Sim, com Inibidor. certeza. A DRM molecular, acho que vai ser, quando a gente tiver, vai ser um avanço. E é isso, acho que o gilteritinib, ele, na minha opinião, é o melhor, mas muitas vezes o paciente vai para um transplante em primeira remissão. Uhum. E aí, para você justificar para a fonte pagadora o uso do gilteritinib, fica um pouco mais frágil. E o sorafenib é uma droga excelente, já usamos muito no passado, mas ele tem um problema, é uma indicação totalmente off-label, além da questão da toxicidade, o que também fragiliza ainda mais o caso dele. Então, muitas vezes a gente acaba usando midostaurin, já tive casos que eu fiz midostaurin sem problema nenhum. Mas acho que é isso, acho que paciente com LMA, com mutação da FLT3, via de regra, você deve buscar fazer uma manutenção, exceto em casos muito bem selecionados em que você acredita que o prognóstico não é tão desfavorável assim. Muito bom. Então, agradeço o convite Eu para o também agradeço. Obrigada. Foi excelente. Obrigado, abraço a todos. Tchau, tchau.